E, enquanto isso, o governo pretende mudar regras que já estão sendo aplicadas para concursos públicos e quer, inclusive, utilizar um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Vitor Moraes, quais seriam essas alterações que o governo pretende fazer nos concursos públicos pelo país? Oi, Thiago. Bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, uma das novidades seria na análise comportamental, né, na questão da competência aí dos candidatos no processo seletivo dos concursos públicos. Então, inserir, por exemplo, um teste psicotécnico, uma análise maior, né, uma avaliação maior, uma avaliação psicológica ou até propor um teste de rigidez mental. Isso seria uma das mudanças. Uma outra mudança importante proposta pelo governo federal é com relação às novas tecnologias. Então, permitir que a prova seja feita total ou parcialmente remota. Isso, de acordo com o governo, ampliaria a concorrência dos candidatos, traria uma segurança jurídica maior e melhoraria o processo seletivo. A grande dúvida que fica é com relação ao acesso digital da população. A gente sabe que no Brasil é muito desigual, e também evitar fraudes durante a prova. A intenção é justamente apoiar um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e aguarda a apreciação no Senado Federal. Se aprovadas, essas regras passam a valer apenas para as novas seleções, e o intuito é que elas sejam aplicadas tanto para a União, para os estados e municípios. O que não muda, Thiago, é a questão dos requisitos mínimos para a realização da prova. Então, requisito para prova escrita, objetiva, dissertativa ou oral, mas o que mudaria, sim, seria aí a comissão responsável pelo concurso pode exigir novas etapas, como eu disse, na análise comportamental ou então nessa questão de novas tecnologias, permitindo que a prova possa ser realizada remotamente. Uma última coisa também, Thiago, é com relação à lei de cotas, né, nos concursos públicos. Ela expira em junho do ano que vem, então o governo federal quer correr para ainda no primeiro semestre deste ano fazer aí uma proposta de uma nova lei de cotas para os concursos públicos aqui no Brasil, Thiago. É isso. Vitor Moraes falando sobre essa possível mudança em regras dos concursos públicos pelo país. Até mais tarde. Girando os nossos comentaristas, além desse assunto dos concursos, Amanda, falamos muito sobre como vai ser a semana em Brasília. Tiago, eu acho que talvez essa seja a semana mais importante do governo Lula até agora, certamente, porque vai ser um teste de fogo para a base aliada. Primeiro, por causa do arcabouço fiscal, que é o projeto prioritário do governo. Sem a aprovação desse projeto e uma aprovação robusta, o governo não anda. Sem a aprovação do projeto do arcabouço fiscal, não há, por exemplo, reforma tributária que resista. Então, você precisa, eles aprovaram uma urgência com 367 votos a favor. Agora tem essa reunião de manhã de Fernando Haddad com o relator Cláudio Cajado para saber quais emendas, quais mudanças podem ser feitas no texto. Tem uma discussão sobre o Fundeb, que eles o relator incluiu no arcabouço, ali no limite fiscal, na regra fiscal, a bancada de educação, algumas bancadas mais à esquerda pleiteiam que ela seja retirada, também sobre o limite de gastos, que seria o teto máximo de 2,5% no ano que vem, a bancada mais liberal quer que esse limite seja menor. Então, você tem uma queda de braço, força, rusgas aí que terão que ser aparadas para que o arcabouço vá à votação, provavelmente na quarta-feira, por aí ainda essa semana na Câmara dos Deputados. Você tem as medidas provisórias, 7 caducam no dia 1º de junho, tem algumas que são importantes e matérias mal paradas no Congresso, por exemplo, a transferência do CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento do Ministério da Agricultura para o Ministério de Desenvolvimento Social, mais ligado, mais próximo ao MST, há muita resistência a aprovar isso no Congresso. A aprovação dessas medidas e a cara que tanto as medidas provisórias terão como o arcabouço fiscal terá, dirá muito sobre o futuro do governo Lula. Se isso caminhar bem, tramitar bem, for aprovado no Congresso, terá vencido uma batalha e um teste de força. Caso contrário, pode ser uma demonstração de fragilidade, de fraqueza logo na largada. Beraldo? Não, nós temos essa semana um momento do governo entender como existe um preço alto a se pagar
conforme as suas prioridades. O governo tem sido bastante eficiente na parte de turismo internacional, mas a articulação política que a gente tem visto está completamente desarrumada. Há, inclusive, desentendimentos sérios dentro do próprio PT. Enquanto isso, a gente olha para o vice-presidente da República, que, em tese, teria ali mais habilidade para poder trabalhar a base, e ele está preocupado em levar prefeito e vereador para o seu novo partido, o Partido Socialista Brasileiro. Então, tudo o que acontecerá essa semana será fruto desse tipo de postura que o governo tem apresentado em relação ao Congresso Nacional. E a conta, ela virá cada vez mais alta, porque esta base que precisa ser formada, os deputados e senadores vão entendendo que estão numa posição cada vez mais importante e conseguirão impor ao governo as suas demandas. Ou o governo atende ou não terá os votos que são necessários para que consiga avançar minimamente com alguma agenda. Eu queria chamar a atenção também em relação à questão dos concursos públicos. Essas alterações que estão sendo propostas, a gente vê que são alterações elementares, atualizações elementares do processo de seleção de prestadores de serviço público. Mas a gente precisa trabalhar também uma questão da vocação das pessoas que estão indo para o serviço público. Elas têm que fazer isso não como um projeto de vida para terem estabilidade no emprego, trabalhar pouco e ganhar bem. Não, não pode ser isso. O serviço público tem que ser feito com responsabilidade. Aquelas pessoas, por exemplo, quem quer ser juiz, tem que ser juiz. Não pode, eu faço concurso para juiz, para delegado, para promotor, você não sabe o que você quer e você vê onde é que você passa. O resultado disso é um serviço prestado de forma ineficiente para a população que paga a conta.